Neste vídeo vamos dar continuidade ao que eu estive a fazer revisão no vídeo anterior, ou seja, vamos continuar aqui no crânio, mas vamos fazê-lo de uma perspectiva anterior. Quais são os meus objetivos para esta aula? Nomear os ossos, que podem ser visualizados na vista anterior do crânio, descrever o viscerocrânio e o neurocrânio e identificar a relação entre os órgãos especiais dos sentidos e o crânio anterior. Por isso, acho que este título está muito preciso, ou seja, duas estruturas, uma unidade, ou seja, esta ideia de que nós de facto temos esta grande subdivisão do nosso crânio em neurocrânio e viscerocrânio. O neurocrânio, no fundo, é constituído pelos ossos que abrigam e protegem o cérebro, tem como principal função dar forma à cabeça e proteger o cérebro e os sentidos, tais como a visão e o olfacto, e é constituído por 8 ossos, 2 ossos pares, ou seja, temos aqui os temporais e os parietais, que existem no fundo nas duas metades do crânio, e depois temos 4 ossos impares. Temos o frontal, o occipital, o esfenoide e o etmoide. Quando passamos para o viscerocrânio, esses são os ossos que formam a face, são constituídos ao todo por 14 ossos, 6 ossos pares, maxila, concha nasal inferior, palatino, lacrimal, zigomático e ossos nasais, e depois ossos ímpares, a mandíbula e o vômer e novamente o etmoide. O etmoide aqui aparece nos dois, ou seja, tanto no neurocrânio como no viscerocrânio, portanto ele é uma parte bastante importante do neurocrânio, portanto é quase como se fosse uma ponte entre as duas unidades. Queria também referir que quando nós referimos crânio, ou seja, quando nós fazemos esta subdivisão, portanto, o crânio é toda a estrutura óssea, também da cabeça, incluindo a mandíbula. Quando nós queremos falar só do crânio sem a mandíbula, podemos designá-la por abóboda craniana, e depois temos a calvária que é o topo do crânio. Eu já tinha referido, ou seja, que é uma das subdivisões do neurocrânio, portanto, já tinha feito referência a isso no vídeo anterior. Ok, vamos começar pelos ossos do viscerocrânio. Vamos começar pelo osso maxilar ou maxila. Ele é um osso par, é constituído pelos maxilares direito e esquerdo e que se fundem na linha média, também designada por sutura intermaxilar. Deixem-me ver se eu consigo representá-la aqui, que ela não está. Aqui, ou seja, seria esta zona aqui. Está bem? Portanto, aqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar. Não. Aqui, sutura e esta parte aqui. Ok? Portanto, sutura intermaxilar. Também, ou seja, ela também comporta a arcada dentária superior e é uma estrutura vital do viscerocrânio. Ela forma a cavidade orbitária, o nariz e o palato, que nós não conseguimos ver desta vista. Sustenta os ossos superiores ou maxilares, tendo um papel importante na mastigação e na comunicação. Aqui também podemos identificar um buraco ou um osso bastante importante, que é o chamado forame infraorbitário, porque serve como trajeto para nervos e vasos sanguíneos infraorbitais, daí a sua designação. Também aqui, não dá para ver nesta imagem, mas até aqui nesta se calhar vemos um bocadinho melhor, onde eu estou a pôr aqui este cursor, nós temos a espinha nasal anterior, que serve de ponto de inserção para o septo nasal cartilagíneo. Podemos identificar, portanto, a maxila possui no fundo 4 projeções, o processo zigomático, o processo alveolar, o processo frontal e o processo palatino. Relativamente ao processo zigomático, ele obviamente articula-se com o osso zigomático, que é do lado da face, e contribui também para a formação da órbita. O processo alveolar é com esta parte, ou seja, a parte superior, a arcádia dentária da maxila, portanto sustenta os dentes superiores. E depois o processo frontal, que não está aqui bem situado, ou seja, ele tinha que estar aqui mais abaixo, portanto aqui e aqui, está bem? Que articula com o osso frontal e contribui com a borda medial de cada órbita, não é? Porque ele tem que estar em contato com a maxila, está bem? Portanto, ou seja, isto é o fim da maxila, está bem? Temos aqui esta zona que vai estar aqui no osso nasal, só que é pelo lado, está bem? Portanto, é tal borda medial. E depois temos o processo palatino, que não se consegue ver numa vista anterior, ok? Eu faço aqui referência, embora o objetivo deste vídeo era focar-me apenas na vista anterior, mas o palatino, e também faz parte da maxila, contribui para o palato duro, que é o que nós chamamos de teto da boca, e para o soalho da cavidade nasal. Ok, continuando.
Ainda sobre o viscerocrânio, temos os ossos zigmáticos, portanto é um osso par, articula com a frontal, a maxila, o temporal e a asa maior dos fenoides e é o osso do crânio com o formato mais irregular. Podemos distinguir três projeções, o processo frontal, temporal e maxilar. Cada osso sigmático possui um processo frontal que se articula com o osso frontal através da sutura frontosigmática, ok? Portanto, ou seja, que seria esta sutura. Vou tentar fazer aqui outra vez. Vamos se calhar diminuir. Okay. Seria esta aqui, de cada lado, está bem? Depois, cada osso sigmático também possui um processo temporal que se articula com o processo sigmático do osso temporal, que é através da sutura temporozigomática. Não dá para ver desta vista, também tinha que ser uma vista lateral. E depois temos o processo maxilar do osso zigmático, que se articula com o próprio osso maxilar através da sutura zigmático-maxilar, está bem? Ou seja, temos aqui, isto já seria o zigmático, esta parte aqui, está bem? Portanto, significa que nós temos aqui a sutura aqui, está bem? Ok. Depois, relativamente aos nasais, o que é que eu posso salientar? Os limites superiores e os corpos principais vão formar a ponte nasal, ok? Esta zona aqui. Depois, o que é que eu também posso falar? As margens inferiores conectam-se com a cartilagem nasal para formar a margem superior da abertura nasal, ok? Portanto, aqui, esta zona aqui. Ok, continuando. Depois, relativamente à mandíbula ou osso mandibular, é o único osso viscerocrânio que não se articula com os ossos cranianos adjacentes, no entanto, ele articula-se com os dentes inferiores. Outra articulação aqui conhecida é a chamada articulação temporomandibular, também não é vista da vista anterior, é vista lateral. E temos aqui na mandíbula, podemos distinguir o corpo, que é a maior parte horizontal do osso, ok? Portanto, esta zona aqui. Temos o corpo da mandíbula, está bem? Depois temos os ramos da mandíbula, ok? E também podemos distinguir o forame mental, que são pequenos buracos encontrados no corpo da mandíbula, que são especificamente encontrados inferiormente ao segundo dente pré-molar e servem como pontos de saída para certas estruturas. E quais são essas estruturas? Temos a artéria mendual, o ramo mendual do nervo alveolar inferior. Por isso, daqui, temos também, nos ramos da mandíbula, que é esta parte aqui que eu estava a desenhar, podemos identificar o processo coronoide da mandíbula. Agora, passamos para os ossos do neurocrânio. Começamos pelo osso frontal. É um dos ossos que envolve o cérebro e está dividido em três partes: parte escamosa, parte orbital e parte nasal. A parte escamosa constitui a maior porção do osso frontal e envolve a área da fronte, abrigando os seios frontais. Depois temos a parte orbital, que ou seja, é a parte do osso frontal e que contribui para a cavidade orbitária. E depois temos aqui a parte nasal, portanto, seria aqui, que é a porção que se articula com o processo frontal da maxila e com os ossos nasais. Portanto, é a parte que ajuda a formar o chamado teto do nariz. Há marcos anatómicos aqui relevantes. Uma delas é a glabela, ok? Que é uma área lisa e discretamente elevada entre as órbitas. E depois também temos estes buraquinhos aqui, ok? Aqui e aqui, que são chamados incisuras ou forames supraorbitais. Eu terei um vídeo mais à frente que vou falar um bocadinho melhor porque é que há esta diferença e que permite a passagem dos vasos sanguíneos e dos nervos supraorbitais na margem superior da órbita. Depois temos outros ossos aqui ainda a formar o viscerocrânio. Temos o osso parietal, que é um osso par que é encontrado em ambos os lados do crânio e que constitui grande parte do osso do topo e dos lados da cabeça. Aqui encontramos algumas suturas interessantes, a sutura coronal, que é a separação entre o frontal, que é o deste aqui da frente, e os parietais. E depois também temos a sutura escamosa, porque vai separar aqui, neste caso, separa o parietal da porção escamosa do osso temporal.
E já agora estamos a falar já do osso temporal, portanto, o osso temporal os ossos temporais formam a base da abóboda craniana, juntamente com o osso occipital. Ele, na verdade, é construído através de três, ou seja, tem várias secções, digamos assim, ele tem muitas suturas, tem a sutura escamosa, a sutura esfenoescamosa e a sutura temporosigmática, que depois, quando falarmos de cada osso em separado, iremos perceber melhor. O osso esfenoide não é um osso par, é também conhecido como osso vespa. Este osso forma a maioria da parte média da base do crânio e contribui para o assoalho da fossa craniana média. Podemos identificar duas partes, ou seja, a asa maior e a asa menor. A asa maior, então, é que contribui para a parte lateral da órbita e a asa menor contribui para o teto da órbita e forma o canal óptico. Relativamente à cavidade orbitária, que já foi sido referida, não é? Porque ela, no fundo, faz aqui parte de vários ossos. A cavidade óssea é constituída por várias estruturas cranianas e envolve os tecidos moles que compõem o olho. Divide-se em 4 partes principais. Temos o teto, temos a parede lateral, a parede medial e o assoalho. Relativamente a esta separação, portanto, nós temos o teto da cavidade orbitária, que é constituída pela superfície orbital do osso frontal e pela asa menor do osso esfenoide. Temos a parede lateral da cavidade orbitária, que é constituída pela superfície orbital do osso sigmático, que é esta zona aqui, e pela asa maior do osso esfenoide. Depois temos temos a parede medial da cavidade orbitária, que é aqui junção de muitos ossos, ou seja, temos o osso frontal, a maxila, o osso esfenoide, a placa orbital do osso etmoide e o osso lacrimal. E depois temos o assoalho da cavidade orbitária, que ela é construída pelo processo orbital do osso palatino, a superfície orbital da maxila e pela superfície orbital do osso zigmático. Também podemos identificar alguns buracos, ou seja, temos a fissura orbital superior, que ela vai dar passagem aqui a vários nervos. Temos também a fissura, ou seja, temos a fissura orbital inferior e depois temos o canal óptico. Para terminar, eu achei interessante, ou seja, quando estive a estudar isto pelo CanHub, eles fazem uma coisa muito interessante, que é esta tal aplicação clínica, e acho que é fundamental para quem está a estudar anatomia. Portanto, o que eu fiz aqui foi realmente uma revisão extremamente rápida, por isso, se vocês quiserem aprofundar, aconselho bastante o CanHub. Eles falam disto de uma forma muito mais aprofundada. Portanto, isto é só para eu conseguir perceber a lógica daquilo que estive a estudar, por isso não é mais do que isso. E falamos aqui de 3 fraturas, ou seja, chamadas fraturas de Lefort, que é subdividida em tipo 1, tipo 2 e tipo 3, ou seja, e que mostra um bocadinho a gravidade, não é, que poderá estar a associar a traumas faciais. Portanto, sendo que pronto, o tipo 1 é aqui a separação entre a parte alveolar, portanto esta vermelha, a parte alveolar e a da maxila, do restante viscerocrânio. Depois temos a tipo 2, que é esta parte aqui em triângulo, que é a separação da face média do restante viscerocrânio. E depois a tipo 3, que é a mais grave de todas, que era a separação do viscerocrânio do neurocrânio. Ok, só para terminar, uma das dúvidas que me surgiu depois de fazer o estudo através do CanHub, e porque muitas vezes nós falamos em superfície e processo, e para eu perceber, ou seja, e se vos for útil, dou-vos esta diferença. A superfície ou seja, muitas vezes falamos em superfície, outras vezes vamos falar em processo. Qual é a diferença? Na superfície é a parte lisa e delimitada de um osso e que participa numa articulação, numa cavidade ou forma parte de uma face anatómica. Já quando falamos em processo, é como se fosse uma projeção óssea. É um prolongamento ou uma parte saliente do osso e que serve para articular com outro osso ou para inserção muscular e ligamento. Pronto, fica aqui esta nota e vamos continuar o nosso estudo nos próximos vídeos.